Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Este é o desafio do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. A pergunta motivadora do assunto se encontra no verso 1, depois repetido também no verso de número 15. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Por mais difícil que possa parecer naquela época, assim como hoje, muitos vivem pensando dessa forma. Já que eu aceitei a Jesus e a minha vida está salva e os meus pecados foram perdoados, o que eu fizer nessa vida não tem problema nenhum. Muitos pensaram assim, os gnósticos, na época de Paulo, aqueles que pensavam apenas nos prazeres da carne, em detrimento da vida no espírito, também os hedonistas que buscavam satisfazer os desejos da própria carne, viviam para si e por si, e evidentemente criam que Deus era o seu Salvador, mesmo vivendo desta forma. Ainda hoje temos pessoas vivendo assim. O apóstolo Paulo até argumenta: quanto mais pecado, mais graça. Então vamos continuar pecando para que a graça seja maior. Evidentemente, Paulo responde de uma forma bem categórica a essas perguntas retóricas, dizendo: não vamos continuar pecando porque os nossos pecados já foram perdoados. E ele chega então no verso 11 do capítulo 6, dizendo: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos crucificados com Cristo na nossa natureza pecaminosa, por isso ressuscitamos com o Senhor para uma nova vida, e assim devemos viver numa vida nova, ou em novidade de vida. E a conclusão dele é extraordinária. A partir do verso 20 ele diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Ou seja, não adianta vocês falarem que foram salvos em Cristo, podem viver no pecado. E a vergonha diante de Deus e do próximo? Que fruto vocês colheram? De maneira nenhuma, né? O fim delas é a morte. Mas agora, verso 22, que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou vivemos no pecado, com a consequência da morte, ou vivemos para Deus, como fruto da vida eterna. Que Deus dê a graça de vivermos uma vida santa, buscando agradar sempre o nosso Deus Pai, Criador e Salvador. Vamos orar. Deus, louvado seja o nome do Senhor, por tamanha graça, amor e misericórdia. Não somos merecedores deste presente extraordinário que é a vida eterna, mas o Senhor tem nos dado, não como recompensa, não como algum tipo de mérito nosso, mas o Senhor tem dado como bônus, como presente. Assim diz a tua palavra que lemos: o presente que Deus dá de graça é a vida eterna. Obrigado, Deus, louvado seja o teu nome. Não queremos viver para o pecado, em função do pecado, mas queremos viver para Deus, em função da vida eterna que o Senhor conquistou para nós. Portanto, hoje, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação e dá-nos a graça de sermos santos e vivermos de uma forma que te agrada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, inscreva-se em nosso canal do YouTube Igreja Presbiteriana de Utinga.